Bom, pega o seu papel, pega a sua caneta, porque a partir de agora a gente começa a falar sobre este assunto, como superar o medo de mudar de carreira, como superar esse medo que trava tantas pessoas e que mantém o sofrimento na sua vida, tudo bem? Então é sobre isso que a gente vai falar agora. Então anote muitas coisas. Se você tiver perguntas, faça. Essa é uma live para te esclarecer como fazer isso, como que você supera o medo de fazer uma transição de carreira. E para nós começarmos o nosso bate-papo, uma pergunta importante aqui para você. Presta atenção. Você se sente motivada para acordar todos os dias e trabalhar? Coloca aqui para mim sim ou não. Você se sente verdadeiramente motivada para acordar e trabalhar todos os dias? Ou é difícil para você acordar? Ou é difícil para você trabalhar? Existe uma resistência muito grande. Essa pergunta ela precisa ser respondida com muita sinceridade. A insatisfação na vida profissional, ela se manifesta de várias maneiras. Eu vou citar algumas aqui rapidamente e que talvez você se identifique com isso. Tudo bem? Bom dia, Gabi. Obrigado pelo cebolinha. O cabelo aqui tá... Estamos numa luta diária aqui. O cabelo está crescendo. Logo vocês me verão cabeludo novamente. Logo. Muitos de vocês nunca me viram cabeludo. Deixa eu ver aqui algumas respostas. A Camila, de férias em Olímpia com a minha amiga Rosana. Um abraço para Rosana também, que legal. Suzana Moro, bom dia. Zezo Centro Automotivo, a Gabi. A Elisângela, não. A Yoshi, não. A Damares, não. A Suzana, difícil. Daniela, seja bem-vinda. A Tânia também respondeu que não. O Tom, às vezes para mim é difícil, eu fico muito cansado. Esse é um sintoma. A Gabi, não me sinto motivada ainda. Isso tudo, presta atenção. Essa resposta que você deu, essa reflexão que você fez a si mesma, ela é muito importante. É fundamental que você reconheça o que está acontecendo. Aliás, anote aí, este é o primeiro passo. Reconhecer o seu estado atual. E existem alguns sintomas que você talvez, para você que ainda fica na dúvida, será que eu estou satisfeita? Será que eu não estou? Será que eu aguento um pouco mais? Você tem que ver alguns sintomas, como por exemplo, estresse crônico. O que é o estresse crônico? É aquele movimento de você sempre estar mais nervoso, de você estar extremamente irritado, irritada, quando você está sobrecarregada no trabalho. Isso tudo gera esse estresse crônico. E esse sim é um sintoma de que talvez essa relação não seja boa. Alguém se identifica com isso? Isso leva muitas vezes ao burnout. O burnout, que é um sintoma hoje muito comum entre as pessoas que trabalham de uma maneira feroz, de uma maneira às vezes até inconsequente, não cuidando do seu corpo, não cuidando da sua mente. Isso faz com que as pessoas simplesmente paralisem. É como se elas parassem tudo, elas não conseguem mais fazer nada. Um outro sintoma, o seu desempenho, que antes era talvez de alto nível, ele começa a cair. Alguém aqui se identifica com isso? Você tinha um bom desempenho, mas esse desempenho agora é muito, muito pior. As coisas para que você faça são mais difíceis, elas demoram mais, você se cansa mais. Um outro sintoma, a falta de crescimento na carreira. Alguém aqui se sente assim? Você percebe que você não está crescendo, que existe um grande talento aí dentro de você, mas você não consegue crescer na sua carreira? Esse também é um outro sintoma de que essa relação com o trabalho, com a carreira não está boa. E claro, um sintoma que é muito, muito claro, que são sintomas físicos. Você começa a ter problemas de saúde recorrentes. Você começa a ter muitas dores, muita enxaqueca. Você começa a ter dificuldades com o teu corpo. Coisas que não aconteciam antes. Por isso que a gente precisa entender que essa relação com o trabalho,
precisa ser cuidada de uma maneira de uma maneira com muita atenção. Faz sentido isso para você? Insônia, boa Damares. Insônia acaba sendo também um sintoma muito comum dessa relação ruim que hoje você tem com a sua carreira. Existe também um sentimento de desesperança, uma angústia. Você já viveu isso? É aquela coisa, a síndrome da música do Fantástico. Fantástico, para quem não sabe, para os mais jovenzinhos, é aquele programa dominical que passa na Globo. E muita gente vive dessa síndrome. O domingo à noite é um domingo de muita angústia. Por quê? Porque a segunda-feira vai começar. E aí você sabe que você tem mais 5 dias vivendo dentro, talvez, de uma situação que não está boa para você, e que você está infeliz, e que você está triste. E eu posso dizer o seguinte, eu já vivi essa síndrome do Fantástico. E não vivê-la é libertador. Hoje, o meu domingo, a minha segunda-feira especialmente, é um dia sempre muito especial para mim. Porque realmente eu quero estar aqui, eu quero fazer o que eu faço, eu gosto do que eu faço. Então não existe mais uma resistência de, nossa, vai começar uma semana, que martírio, eu vou ter que lidar com aquelas pessoas, eu vou ter que tratar pessoas através da hipnoterapia, eu vou ter que dar mentorias, eu vou ter que fazer as lives, nossa, não, existe prazer. E isso que eu quero que você entenda, existe uma vida que pode ser muito boa profissionalmente para você. E aqui eu quero que você reconheça isso, que você guarde isso. A infelicidade adoece. Escreve aqui para você não esquecer mais. A infelicidade adoece. E por que ela adoece? Ela adoece não apenas na sua vida profissional. Hoje a gente está falando aqui especificamente da sua vida profissional e da falta de felicidade nessa área da vida. Só que quando uma área da vida ela está problemática, presta atenção agora, isso se espalha para as outras áreas da vida. Então imagine que você tem uma boa relação, por exemplo, com os seus filhos. A relação é ótima, mas se a sua área profissional ela está ruim, você está infeliz, isso te gera estresse, isso te gera dores, isso te gera cansaço, o que vai acontecer? Isso vai se espalhar para as outras áreas da vida. Logo, aquela área que estava boa, ela passa a ficar ruim. Por isso que a questão profissional, ela precisa ser vista com importância. Por quê? Porque, primeiro, é onde você passa a maior parte do seu tempo, dentro da vida adulta. Você passa a maior parte dos seus dias dentro dessa área da vida, a área da profissão, a área da carreira. E se ela não está boa, ela vai refletir em outras também. E 2, a vida está passando muito rápido. Você já percebeu isso? Ela passa rápido todos os dias, mas na verdade não é que ela está passando rápido, porque são 24 horas para todo mundo. É que a sua sensação é de que as coisas não estão boas, que você não consegue se concentrar em uma única coisa, você não consegue dar foco a uma única coisa que você faz, e você fica procurando um monte de coisa para fazer, e isso te desgasta, e isso não te tira do lugar. Faz sentido isso para você? Então a infelicidade, ela adoece. Guarda isso, não esqueça disso. Tudo bem? E aqui a gente já falou o primeiro passo. Eu vou te falar 5 passos para você fazer uma mudança de carreira, uma mudança de profissão de uma maneira segura e eficaz. Tudo bem? Olha aqui, vamos ver aqui alguns comentários. Deixa eu dar um bom dia para Eloide. Bom dia. A Gilza, a SB Visualite, Gianora, a Andréia, seja muito bem-vinda, Andréia. Deixa eu ver aqui, a Keila Silvia, bom dia. Isso, Gabi, a infelicidade adoece, a Tânia, a infelicidade adoece, a Yoshi, a infelicidade adoece, a Eloide, o Tom, isso. Poliana, seja bem-vinda. A Lígia Pado, seja bem-vinda. A Jandira, muito bom. A Gabi, tá passando cada vez mais rápido. Fui dormir com 20 e acordei com 40, mas o tempo é o mesmo. O ponto é a maneira como você está vivendo a tua vida hoje. Dá a sensação que as coisas estão passando rápido e que você está perdendo.
Tudo bem? Faz sentido? A Lígia, por isso fiz uma entrega de um cargo de coordenação para voltar para a sala como professora. A dor do ego não vale a pena. Não mesmo, muito bom. Não vale mesmo. Então, o primeiro passo para você fazer uma transição de carreira é você reconhecer que não existe mais felicidade no que você está vivendo hoje. Você vai precisar quebrar a sua mentalidade fixa. Escreva aqui, mentalidade fixa. E o que é a mentalidade fixa? Todos nós fomos, de uma certa maneira, adestrados a acreditar que a gente nasce, estuda, entra numa faculdade, consegue um bom emprego, passa 20, 30 anos nesse emprego e depois se aposenta. Esse era o roteiro que nos venderam. Esse provavelmente foi o roteiro dos seus pais. Esse provavelmente foi o roteiro dos seus avós. Um roteiro fixo. Isso gerou em todos nós uma mentalidade de que a gente precisa sempre seguir esse roteiro. E não. Existe a síndrome de Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, eu vou morrer assim. Gabriela, Gabriela, Gabriela. Você já ouviu a música da Gabriela? A música da Gal Costa? Essa mentalidade fixa, ela precisa ser alterada para você realmente fazer uma mudança de carreira. Se você não se dispor a mudar essa mentalidade, sabe o que vai acontecer? Você vai permanecer do mesmo jeito. Porque o medo, ele vai tomar conta de você. O medo é uma emoção. A gente vai falar dele daqui a pouquinho. O medo é uma emoção. E esse medo sempre estará com você. Agora, se eu não estiver aberto a mudar a minha mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento, onde eu entendo que sim, eu posso ser alguém diferente, que eu, do jeito que eu nasci, eu não vou morrer, e que eu posso ter novos conhecimentos, e que eu posso sim me arriscar, e que eu posso me preparar para dar um salto, para fazer uma mudança. Se eu não estiver disposto a isso, pode ter certeza que nada do que eu procurar vai dar certo. Tudo bem? Então você precisa estar disposto a ter essa mentalidade de crescimento. E para ter essa mentalidade de crescimento, você precisa entender isso daqui, ó. A vida não é um livro fechado e sem páginas para serem escritas. A sua vida, ela pode e deve ser escrita todos os dias. A carreira é apenas mais um capítulo do livro da sua vida. Existem outros capítulos, relacionamentos, a sua família. Só que nenhum desses capítulos está fechado e pré-determinado. E aqui que eu quero que você entenda que você pode sim reescrever um novo capítulo. Mas para isso você também tem que estar disposta, presta atenção agora, a encerrar alguns capítulos. Existem alguns capítulos que sim, você precisa encerrar. Talvez a carreira que te trouxe até aqui, ela foi boa para você, você foi realizada, você teve conquistas. Só que hoje já não existe mais felicidade. E está tudo bem. O que você não pode é se permitir viver na infelicidade e no sofrimento todos os dias. Você não pode se permitir a ter a segunda-feira como um grande inimigo. Não! Você precisa aproveitar todos os dias da sua vida. Como? Como eu faço isso, gata? Primeiro, reconhecendo que existe um problema. E o segundo, você precisa encontrar, e eu quero que você escreva aqui, você precisa encontrar a sua habilidade única. A sua habilidade única. E o que é essa habilidade única, gata? É o conjunto dos seus talentos e das suas paixões. Talvez você tenha entrado numa profissão ao longo da sua vida, não por uma escolha de acordo com seus talentos e paixões. Porque falaram que essa profissão dava dinheiro,
que essa profissão te daria estabilidade, que essa profissão te traria segurança. E talvez você passou os anos da sua vida, 20, 30 anos da sua vida, acreditando nisso, só que de uma maneira infeliz. Faz sentido isso para você? Habilidade única é você se autoconhecer, é você entender quais são os talentos que são mais fortes dentro de você. Quais são aqueles talentos que talvez você não esteja usando hoje? E que, por exemplo, talvez se você usar esses talentos onde você trabalha hoje, você volte a ter motivação. Isso é comum acontecer. Eu dou muita mentoria falando exatamente disso. A mentoria Coragem. Para muitas pessoas que buscam, às vezes, reencontrar a felicidade na carreira, o que basta é um ajuste desses talentos, se possível, dentro da empresa onde essa pessoa está. Porque isso pode acontecer, às vezes ela está usando talentos que ela não gosta, são talentos que não são tão bons para ela. E aqui, antes que você fale o seguinte, Gato, eu não tenho talento para nada. Mentira. Você tem vários talentos aí. Vários talentos. Existem alguns que são mais fortes para você, porque são naturais. São talentos que você desenvolveu ao longo do tempo. Faz sentido isso para você? Então esse é o segundo passo. Você precisa se conectar à sua habilidade única. E isso é autoconhecimento. Há 2 semanas atrás eu dei um treinamento para a comunidade Coragem falando exatamente de habilidade única. Exatamente sobre habilidade única. E muitas pessoas que participaram começaram a entender qual a direção tomar dentro da carreira delas. Que caminho que elas podem fazer? Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui um comentário da Lígia. Deixa eu pôr meus óculos aqui. Eu na área da tecnologia. Vai que dá dinheiro e no meio do caminho vendi minha comunicação e dava treinamento e área comercial para me inserir onde não cabia. Sim, isso é muito comum. Isso é muito comum, né, Lígia? Porque as pessoas elas acabam muitas vezes entendendo exatamente isso que você falou agora. E talvez elas demorem, né, anos entendendo isso. Mas quando elas entendem, muitas vezes, sabe o que acontece? Isso é o pior, e é aqui que eu quero que você preste muita atenção. As pessoas entendem, elas entendem tudo o que eu disse até aqui. Elas entendem, elas reconhecem que elas não estão felizes onde elas estão. Elas entendem que precisam sim buscar ajuda para encontrar essa habilidade única. Elas até entendem qual é essa habilidade única, só que aí elas não agem. E essa deve ser a pergunta que você se faz. Eu entendi, Gato, que eu estou infeliz, mas eu não ajo. Eu tenho medo. E sabe por que você não age? Porque você ainda não tem blindagem emocional. Escreva aqui blindagem emocional. Você ainda não tem blindagem emocional, que é o controle dos medos, dos pensamentos e das emoções. E aqui eu quero que você entenda que esse é o terceiro passo. Ter blindagem emocional. O medo, presta atenção, o medo é uma emoção. E hoje você não age, você não toma ação, você realmente não dá o próximo passo, por quê? Porque o medo está te controlando. O medo está controlando as suas ações. Agora, presta atenção. O medo sempre estará com você. O que você... Olha lá, boa Damares, obrigado por você ter colocado isso, que a gente vai falar disso agora. Olha só, medo pela idade, 50. Compromissos financeiros e achar que não vai fazer outra coisa. Boa. A Eloide, o medo, eu acho que você quis escrever ilusão, né, Eloide? O medo acho que deve ter sido na digitação. Mas o medo é uma ilusão. Mas o medo é uma emoção, na verdade. Acho que é isso que você quis escrever. O medo é uma emoção. E às vezes ele é uma ilusão, porque existem os medos imaginários. Existem os medos que não são reais. E são esses medos que estão controlando você.
E por que esses medos existem? Por exemplo, olha só, eu vou pegar aqui a Damares, que falou o seguinte: achar que não sabe fazer outra coisa. Esse é um medo real ou é um medo imaginário? O que vocês acham? Coloque aqui. Medo real ou medo imaginário esse que a Damares colocou aqui? De achar que não sabe fazer outra coisa. Coloca, o que você acha? É um medo real ou um medo imaginário? A Lígia, e o próximo passo nem sempre é para frente. Às vezes são 2 para trás para criar tração e dar saltos, sim. Mas desde que você esteja preparada. Boa, Lígia. Imaginário, exato. É um medo imaginário. Agora, da onde vem esse medo imaginário? Esse medo imaginário vem de um aprendizado. Escreva aí, aprendizado. Porque existem pessoas que elas olham para um desafio parecido e falam o seguinte: não, eu sou capaz. E elas seguem em frente. Agora, existem pessoas que não. Existem pessoas que travam, porque elas não se acham capazes. E da onde vem esse medo? Esse medo imaginário é algo que já aconteceu na sua história, especialmente da sua infância. É o medo de errar, o medo de não dar certo, é o medo de escassez, o medo de passar fome, o medo de ser julgada, o medo de não ser capaz. Isso faz com que você se torne escrava dos seus medos. Isso faz com que você permaneça numa vida de sofrimento. Esses medos, eles existem porque há um aprendizado que te faz ter medo de viver a mesma dor. Tudo bem? Esse é um medo que existe aí porque você já vivenciou ele de alguma maneira, especialmente na infância. Especialmente na infância. Quer ver? Vou dar um exemplo de uma consultora de moda que passou pela hipnoterapia comigo há mais de 2 anos e meio. Há 2 anos e meio. Hoje ela tem mais de 100 mil seguidores. Ela é um sucesso. E ela, presta atenção, ela me procurou para fazer hipnoterapia por quê? Porque apesar do conhecimento que ela tinha, ela não conseguia prosperar. Ela tinha muito conhecimento, ela amava o que ela fazia, mas ela não conseguia prosperar. Ela tinha uma dificuldade enorme de comunicação. Ela tinha muita vergonha de vender. E como que ela vai, por exemplo, prosperar, vender, se ela tinha vergonha de se expor? Impossível, né? Muito difícil. E aí a gente foi à causa. E qual era a causa? Lá na infância dela, ela foi muito humilhada pelos pais. Tudo o que ela fazia sempre estava errado. Nunca ela era elogiada. A mãe, principalmente, nunca elogiava. A mãe sempre colocava ela numa zona de insegurança. E também fazia muita comparação com o irmão mais velho, que era uma espécie de, digamos, de sucesso. Ia bem na escola, era bem querido, e ela não. Ela era como o patinho feio da família. Então ela tinha esse medo de errar. Porque ela aprendeu o quê? Tudo que você faz está errado. Então aí, na vida adulta, as crenças dela diziam que, cuidado, se você fizer, se você se expor, você vai levar a mesma bronca que você levava lá da mamãe e do papai. Você não quer viver isso de novo. E aí foi o que nós trabalhamos na hipnoterapia. Essas crenças de não ser boa o suficiente, essa crença de não ser capaz, mas principalmente tiramos a tristeza que ela sentia de ser julgada e de ser muitas vezes comparada com o irmão de uma maneira, claro, sempre depreciativa. A gente tirou essa tristeza dela. A partir daí, o que acontece? A crença, ela molda o comportamento que você tem. Todo comportamento atende a algo que você acredita. Por exemplo, você está aqui comigo hoje por quê? Porque você acredita que essa live vai te ajudar. Você não está aqui pelos meus cabelos que estão crescendo. Você está aqui pelo conteúdo.
Faz sentido? Ou seja, o seu comportamento atende àquilo que você acredita. Então, quando você muda a crença, você muda o comportamento. E este é o quarto passo para você fazer uma mudança de carreira, de profissão, de maneira segura. Você precisa mudar essas crenças que existem aí e que talvez estejam colocando você numa zona de insegurança. Como, por exemplo, eu não sei fazer outra coisa. Como assim você não sabe fazer outra coisa? Claro que você sabe sim fazer muitas coisas. Muitas coisas. O problema é que você em algum momento aprendeu que você não podia arriscar. Em algum momento você aprendeu que você não podia fazer diferente. E isso é o que está limitando hoje a sua vida. Então comece a entender que é importante você olhar para o que aconteceu na sua história. Porque as crenças, presta atenção, elas fazem você agir de maneira automática. De uma maneira automática. E de uma maneira automática não significa que é bom para você. Porque a sua mente, para ela, tudo se trata de sobrevivência. O que ela quer é garantir a sua sobrevivência. E usar essas crenças é fundamental para te manter em segurança, para te manter numa zona sem riscos. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Deixa eu ver aqui alguns comentários que vocês colocaram. Damares, ficou claro agora para você que sim, você sabe fazer outras coisas? Esse medo da idade também. Esse é um outro medo imaginário. O mundo mudou. Há 3 décadas atrás, a gente até poderia dizer, porque era uma mentalidade de que depois dos 50 é meio que a vida acabou. E não. A tecnologia está aí. Eu tenho duas mentoradas com mais de 70 anos. Então, quando alguém fala de idade para mim sobre não é possível, ainda mais com 50, existe muita possibilidade para você. Muitas possibilidades. Tudo bem? Jussara, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Ana Carolina, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. A Lígia. Mentiras da mente, pelo que fomos ensinados. As famosas top 10 que nos param. Crenças, sim, crenças. Crenças, elas limitam a nossa vida. A Cristiane T. Silva. É o meu caso, sou advogada por vocação, porém me sinto frustrada com a minha área, mas tenho medo de recomeçar em razão da idade, 50, e não sei por onde começar. Presta atenção agora no próximo passo. Não sei se você viu todos os passos aqui que eu disse para você, daqui a pouquinho eu vou revisá-los inclusive. Mas este próximo passo ele é fundamental e eu quero que você preste muita atenção aqui. Você precisa ter um plano. Um plano é o que faz você transformar o impossível em possível. Um plano é estratégia. Sim, este é o quinto passo. Este é o quinto passo. Você precisa ter um plano. Sem um plano, sem metas, não há como você fazer uma transição de carreira segura. Por quê? Para sua mente, tudo se trata de sobrevivência e se ela não sabe para onde você está indo, claro que ela vai te manter insegura. Claro que os medos muitas vezes vão tomar conta de você e é por isso que ter um plano te ajuda a saber qual é o próximo passo. Por isso que ter um mentor, uma mentora é tão importante. É muito importante isso. Eu já fiz transição de carreira. Para quem não me conhece, para quem está aqui a primeira vez, diz aqui, só para eu saber quem está aqui pela primeira vez. Eu não trabalho com desenvolvimento pessoal e humano desde sempre. Não. Eu fiz uma transição de carreira. Eu venho da comunicação. Eu fui jornalista por muito tempo. Tive uma agência de comunicação. Fui muito feliz, aliás, muito feliz em tudo que eu fiz. Porém, teve um momento que eu senti que eu não crescia mais, que eu já tinha passado por todos os pontos altos da minha carreira. E eu queria mais.
Eu queria mais. E eu aprendi uma frase, o tédio adoece. Guarda essa frase, o tédio adoece. Em qualquer área da sua vida. O tédio adoece. Então você precisa se priorizar e ver se você não está adoecendo por conta desse tédio. Tudo bem? Então entenda que você precisa ter um plano para fazer uma transição segura para que a sua mente fique sob controle. É o que eu tenho feito com centenas de pessoas que fazem a mentoria Coragem comigo, que querem, por exemplo, fazer transição de carreira. A gente cria um plano. Só que aí você pode falar o seguinte, ô gata, mas eu nem sei o que eu quero fazer. Isso é muito comum. É por isso que aí você tem que voltar ao que eu disse sobre a habilidade única. Você precisa entender aquilo que está conectado aos seus talentos e paixões. Porque quando você faz algo que você ama, que você gosta, aí você pode falar o seguinte, ô gato, mas eu não sei. Eu gosto de tal coisa, mas eu não sei fazer. Isso é um conhecimento que você pode aprender. Esse conhecimento, ele pode ser aprendido sim. Não tenha dúvidas disso. Por isso que não tenha medo de se reinventar. Só que, qual é o problema? Muitas pessoas querem isso de ontem para hoje, de ontem para hoje, certo? Elas querem isso rapidamente. E elas precisam entender que é um processo, muitas vezes. Você precisa cuidar dessas crenças que fazem você desistir, você precisa ter blindagem emocional, você precisa se preparar. Por isso que, escreva aqui, coragem é ação com preparação. Coragem não é você ser o mais corajoso, valente, aquele que enfrenta todo mundo. Coragem é ação com preparação. Coragem é ação com preparação. Então você precisa se preparar para agir. Isso é coragem. Coragem não é um salto no escuro. Não é um salto no escuro. Por quê? Se você tentar dar esse salto gigantesco no escuro sem preparação, você vai desistir. É o que eu gosto sempre de falar sobre maratona. Uma maratona tem 42 quilômetros para você completar. Não sei se você já fez. 42 quilômetros. E ninguém corre uma maratona do dia para a noite sem nunca ter se preparado para isso. Isso, Gabi. Transição de carreira exige muita coragem, que é ação com preparação. Isso. A Lígia, estou na batalha há 3 anos, me preparando e fazendo. Sabe disso, como mudei, né, meu amigo? Sim, Lígia, parabéns, viu? Parabéns. Por isso que você precisa entender que essa preparação é que vai te levar mais rápido para essa vida feliz na sua carreira. Não é dando um salto, deixa eu agora rasgar tudo e queimar a ponte. Muita gente diz isso, né? Vai lá e queima a ponte, basta queimar a ponte e aí não tem como você voltar. Isso é bonito, filosófico, mas não resolve 3 pontinhos nenhuma. Nada, não resolve. Por quê? Vai te deixar mais insegura. Você precisa entender que há um tempo para isso. Transição de carreira precisa de um tempo. Eu, por exemplo, nessa transição que eu fiz, não foi assim, do nada, vamos lá, vamos começar. Não, eu me preparei. Eu me preparei primeiro para fechar um ciclo dentro da comunicação. Eu me preparei para isso. E depois eu me preparei para estar habilitado, para estar aqui falando com você sobre isso todos os dias. Isso é preparação. O problema é que você, com a sua mentalidade fixa, muitas vezes, acha que essa preparação vem apenas, por exemplo, através da faculdade, que eu tenho que fazer 10 anos de faculdade, eu tenho que fazer mestrado nada contra. Nada contra. Nada contra. Porém, você pode se reinventar hoje de outras maneiras que há 10, 20 anos não existiam. Tudo isso é possível, desde que você tenha um plano. Desde que você tenha um plano. Tudo bem? Então, vou revisar com você os 5 passos aqui, para você não esquecer. Porém, tem um passo fundamental que eu vou falar daqui a pouco, que eu ainda não falei.
Reconhecimento. Você precisa reconhecer que as coisas não estão legais. Você precisa parar de fingir que você pode aguentar viver essa infelicidade profissional. Você tem que parar de acreditar que você é forte o suficiente para levar isso e uma hora esperar um milagre acontecer. Não vai acontecer. Você precisa ter o controle disso. Segundo passo, ter a habilidade única, reconhecer, abraçar a sua habilidade única, que é a soma dos seus talentos e das suas paixões. Terceiro passo, ter blindagem emocional para você controlar suas emoções, os seus medos, os seus pensamentos que vão fazer você desistir. Pensamentos do tipo, nossa, você não é capaz, nossa, você já tem 50 anos. 4, mudar essas crenças na raiz, você precisa mudar essas crenças. Como eu dei o exemplo da estilista de moda que eu atendi com a hipnoterapia e que hoje é um sucesso. E que hoje ela consegue falar, ela tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, ela tem não sei quantos milhares de seguidores no YouTube, ela dá aula ao vivo, ela se colocou no mundo usando o que ela sabia de melhor. E do momento que ela removeu essa crença, tudo ficou mais fácil. E quinto passo, você precisa ter um plano. Sem um plano, você não sai do lugar. Porém, todavia, entretanto, existe, vamos chamar de marco zero. Vamos chamar de pedra fundamental. Pedra fundamental para você perder o medo e fazer uma transição de carreira. Rock Balboa é filme, não precisa aguentar pancada para sobreviver e vencer. Boa. Rock Balboa é o maior coach da história do universo, pode ter certeza. Eu quero que você preste muita atenção. Existe uma pedra fundamental, um ponto zero, para você fazer essa transição de carreira. E eu quero que você escreva aí para você não esquecer. Decisão. Escreva decisão. Tudo começa por uma decisão. Tudo. Tudo começa por uma decisão. Você não vai fazer uma transição de carreira se você realmente não decidir por isso. Tudo começa por uma decisão, e essa decisão ela precisa ser construída de uma maneira visceral, onde você não admita mais viver a infelicidade profissional. Você não pode colocar a sua felicidade profissional, a sua alegria no trabalho, a contribuição que você quer dar para o mundo, você não pode negociar isso com a sua mediocridade. Isso tem que ser inegociável a partir de agora. E a partir do momento que você decide realmente não viver mais a dor que você hoje vive todos os dias, talvez ao acordar desmotivada, ao sofrer por mais uma segunda-feira, quando você não negocia mais a solução disso, aí sim, você vai poder fazer uma transição de carreira para valer. E não fingindo que você pode esperar, que você pode aguentar, que você vai esperar tal coisa acontecer. Isso tudo não está no seu controle. Agora, o que está no seu controle é a sua decisão. E essa decisão, ela tem que ser realmente inegociável. É a decisão que separa aqueles que sonham daqueles que realizam. É a decisão que faz com que você possa transformar a sua vida para valer. Isso faz sentido para você? Decisão. E aqui eu quero que você guarde isso. A vida muda no instante em que você toma uma nova decisão. Essa tem que ser uma decisão inegociável a partir de agora. Continuar neste sofrimento que você está não está valendo a pena e você sabe bem disso. E você não pode mais permitir que a sua vida ela esteja te adoecendo porque você não decide mudá-la. Ô gato, eu não sei como mudar. Se prepare para isso. Esses passos que eu te dei. Procure ajuda. Mas não fique mais esperando a vida passar diante dos seus olhos. Porque ela está passando rápido. E não limita mais a sua vida à idade,
Ah, eu tenho 50, tenho 60. Pode ter certeza que você tem ainda muita coisa para realizar. E talvez sejam os anos mais felizes da sua vida. Esses próximos anos serão os anos mais felizes da sua vida, se assim você decidir. Se você realmente decidir por isso. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido para você. Obrigado, Eloide. Obrigado, você dá uma injeção de dopamina. Obrigado. E às vezes a gente precisa entender que nem tudo vai ser fácil e que nem tudo vai ser instantâneo. Porém, é possível. Ah, para mim não é possível. É possível para todo mundo, desde que tenha preparação. Ter preparação é o que garante que você corra a maratona de 42 quilômetros. Se você não se preparar para isso, óbvio que você vai quebrar no meio, você vai desistir. E é muito fácil você voltar para onde você sempre esteve. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Lídia, lembrei de uma frase: criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito e o que vai te trazer a mudança e a coragem e a decisão. Exatamente. Talvez a sua criança ela tenha aprendido tantas coisas que te levam hoje a ter medo de tudo. Medo de errar, medo de ser julgada, medo de não dar conta. São todos medos imaginários. Todos medos imaginários. Tudo bem? Bom, amanhã teremos live, claro, da blindagem emocional. Aliás, eu vou falar aqui o tema de amanhã. As causas ocultas da enxaqueca, que tem relação com isso que a gente falou hoje. Pode ter certeza disso. As causas ocultas da enxaqueca, um tema que muita gente me pediu, eu vou trazer amanhã. E já vou falar a programação aqui da semana. Na quarta a gente fala dos impactos de relacionamentos tóxicos e saúde mental. Na quinta, por que sua vida está estagnada. E sexta, como voltar a dormir bem e se livrar da insônia. Esses são temas que eu trago aqui para que você reflita, para que você se conheça mais e principalmente para que você tome uma decisão, tá bom? Aliás, não sei se você viu aqui no Instagram, eu tenho feito sessões de avaliação gratuitas para te ajudar a entender essas crenças, isso que está te paralisando. Então, se você quiser, escreve aqui avaliação e você vai receber no seu direct, no seu inbox do Instagram, um link para você preencher um formulário e a partir daí entrar num processo de seleção. Muitas pessoas têm feito isso e eu fico muito feliz. E muitas pessoas também têm me mandado algumas mensagens, até grosseiras, exigindo a sessão de avaliação para ontem. Primeiro que eu sigo um processo, existe uma ordem. Então assim, não é porque você mandou hoje o formulário que você vai ser atendida hoje. Aqui não é um McDonald's, ok? Aqui não é fast food. Eu levo o meu trabalho muito a sério. Muito a sério. Então existe uma ordem que eu estou seguindo. Existem centenas de pessoas que estão, e eu fico muito feliz com isso. E eu estou atendendo a todas. Existe um processo. Então assim, se você não tem paciência para o processo, saia do processo. Simples assim. Saia da fila. Tudo bem? Então assim, isso é uma coisa muito importante, porque eu recebi umas mensagens bem mal educadas nesse final de semana e obviamente não respondi porque no mesmo nível, porque não vou entrar nesse jogo. Mas eu só quero esclarecer que é um processo onde eu estou disponibilizando o meu tempo livre, sem ganhar nada, exatamente para ajudar as pessoas que me seguem, as pessoas que estão aqui. Tudo bem? Então existe um processo e às vezes ele vai demorar um pouquinho, sim. Depende da minha agenda. Eu tenho uma agenda bem dinâmica. Então, assim, peço que você, se você realmente quer passar por esse processo, e a sessão de avaliação ela é extremamente esclarecedora, para quem já participou sabe bem disso. Então, tenha paciência. Se você realmente está disposto a mudar, entenda que é um processo. Tá bom? É isso. Um lindo dia para você e a gente se vê amanhã, 8 horas da manhã. Tá bom? Um grande abraço.